Olá, hoje, sábado, 23 de março, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículos de 21 a 28. E eu quero aqui me ater ao final do versículo 23. Uma promessa que Deus faz para mim e para você. Por meio das Sagradas Escrituras, liturgia da igreja, o Senhor nos promete. O Senhor fala ao nosso coração. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O Senhor quer nos curar as nossas feridas, as nossas doenças físicas, mas sobretudo as nossas doenças espirituais. O Senhor quer nos libertar da gula. O Senhor quer nos libertar da mentira. O Senhor quer nos libertar da avareza. O Senhor quer nos libertar da luxúria, da preguiça. O Senhor quer nos libertar de todo o nosso pecado que cometemos em nossas infidelidades. O Senhor quer nos purificar. E a purificação do coração, a purificação da alma, ela começa na purificação dos sentidos. Quantas vezes você não peca porque o teu olhar é impuro? Porque o teu olhar ainda é cheio de luxúria. Porque o teu olhar ainda é cheio de maldade. E o Senhor está dizendo: eu os purificarei. Eu os libertarei de todo o pecado. Quantas vezes eu e você pecamos porque a nossa escuta é impura? Porque não escutamos com o coração e já nos disponibilizamos a escutar qualquer história com o filtro da maldade, da malícia. O Senhor quer purificar a nossa escuta. O Senhor quer purificar o nosso toque. O Senhor quer purificar o nosso olhar. E talvez a visão seja o sentido que alcança mais longe. Aristóteles falava isso. O olhar, ele alcança, por exemplo, às vezes a gente está olhando para alguém e a gente não consegue sentir o cheiro dessa pessoa. A gente não consegue tocar nessa pessoa. Mas a gente consegue enxergar todos os detalhes da pessoa. Porque o olhar, ele alcança mais longe.
para purificar o nosso coração e a nossa alma, para purificar a nossa vida, Deus precisa purificar o nosso olhar. Para que não sejamos mais protagonistas de conversas maldosas, Deus precisa purificar a nossa escuta. Porque a gente reproduz o que a gente escuta. A gente reproduz o que a gente vê. A gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. E o nosso coração se enche, por vezes, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente contempla. E aí eu pergunto a você, o que você tem contemplado atualmente? Aonde você tem pousado o teu olhar? Aonde você tem demorado o teu olhar? O teu olhar sem demora repousa para coisas que te levam para Deus? Para coisas que purificam o teu coração, para coisas que purificam a tua relação com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, com a tua família? Ou tu está emprestando os teus olhos ainda para tanta sorte de impurezas que você vê no Instagram, no WhatsApp, nas redes sociais, nos filmes, nas séries? A quem tu tens emprestado os teus ouvidos? Ainda perdes tempo do teu dia e do teu dia a dia emprestando os teus ouvidos para pessoas que falam coisas que alimentam no teu coração não o desejo de ser de Deus, mas o desejo de pecar? As músicas que alimentam o teu imaginário, o que tu tens escutado? Músicas que dilatam o teu coração, músicas que elevam, que nos trazem uma verdadeira ascese, porque a música, a arte, ela faz isso. Ela amplia o nosso horizonte de consciência, ela ilumina o nosso imaginário. Mas as músicas que tu tens escutado têm te levado a essa plenitude, a essa paz interior. É tão bom quando a gente escuta uma música bonita, bem feita, que nos conduz, que nos retira do caos e nos conduz a uma paz. Diferente de músicas que nos levam à baixeza humana, né? Que quando a gente repara com um olhar adulto, maduro, a gente se constrange, né? Caramba, olha o que eu estou escutando todo dia. Por que eu estou demorando nesse tema aqui? Porque o Senhor está dizendo, eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Mas para Deus fazer isso, nós precisamos cometer a nossa parte, fazer a nossa parte. E a parte que nos cabe é primeiro assumir que o Senhor precisa nos purificar. É primeiro assumir que o Senhor precisa purificar o nosso olhar, para que a gente se dê ao respeito, para que a gente comece a olhar com esse olhar que o Espírito Santo deseja colocar na gente. Para que quando a gente olha uma mulher, a gente não olhe essa mulher olhando as partes dela e desejando, mas para que a gente olhe essa mulher como filha de Deus. E por ser filha de Deus e nós sermos filhos de Deus, para que a gente olhe até com esse olhar de irmão. A gente precisa assumir que o Senhor precisa purificar a nossa escuta. Por quê? Porque muitas vezes emprestamos os nossos ouvidos a passar o dia ouvindo músicas que só fazem alimentar no nosso imaginário o desejo de ter uma relação. E a nossa vida não é isso. A nossa vida é muito mais do que isso. Ou seja, músicas que alimentam o nosso imaginário a nos rebaixar, a nos abaixar e não a nos elevar, mas a nos conduzir para a maior baixeza humana. De modo que o nosso olhar fica preso à materialidade desta vida. E a gente vai objetificando o homem, a mulher. Para o Senhor quer nos curar. O Senhor quer nos libertar. E aí muitas vezes você está aí, você diz, caramba, eu estou com um problema no meu casamento. Mas o problema é você. O problema é você, porque você não permite que o Senhor purifique o teu coração, purificando o teu olhar, purificando a tua escuta.
para que você volte a ter um olhar divino para o teu matrimônio. Ah, porque eu não consigo. Claro, porque a raiz está aí dentro. E o Senhor quer te libertar, o Senhor quer te purificar. Mas é necessário que você faça a sua parte. E a primeira parte, o primeiro passo é assumir que você carece dessa cura e dessa libertação. E sabe por que o Senhor quer libertar a mim e a você de todos os nossos pecados? Para nos fazer o seu povo. No final do versículo 23 ele diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Permita que Deus seja Deus na tua vida. Permita que Deus seja Deus da tua vida. E hoje faça uma oração de renúncia. Renuncie. Verbalize, faça a oração e diga: Deus, eu renuncio aos meus pecados. Não quero mais. Quero ser curado. Quero ser liberto. Quero ser um homem novo. Quero ser uma mulher nova que não tem medo desta cura, que não tem medo desta libertação. Não quero mais. Jesus falava na liturgia anterior: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Diga: Jesus, eu não quero mais ser escrava do pecado. Eu não quero mais ser escravo do pecado. Eu não quero mais ser escravo da maledicência. Eu não quero mais ser escravo da impureza. Eu não quero mais ser escravo da mentira. Eu não quero mais ser escravo da gula. Eu não quero mais ser escravo da luxúria. Eu não quero mais ser escravo do desejo pelo poder. Mas quero ser livre para amar, para viver esse amor maravilhoso que só traz paz para o meu coração. No Evangelho, o Evangelho de hoje está em João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. E ali começaram a tramar para a morte de Jesus. Aqui começa a acontecer os fatos históricos para a prisão, né, e morte de Nosso Senhor. Para a paixão e morte de Nosso Senhor. Mas há aqui um trecho que me chama a atenção, o versículo 54, que é aqui que eu quero fazer uma meditação muito objetiva e a gente concluir. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto e ali permaneceu com os seus discípulos. O Senhor quer nos ensinar mais uma vez. Diante de um momento de crise, diante de uma situação de sofrimento, diante de uma situação de adversidade, nós não devemos gritar, nós não devemos nos escandalizar, nós não devemos nos desesperar, mas devemos fazer aquilo que Jesus fez. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre. Aprendamos dele. Jesus se retirou e ali permaneceu com os seus discípulos. Nós somos chamados a viver isso. Diante de uma situação difícil, diante de um momento importante, às vezes não é uma situação difícil, mas um momento importante de nossa vida, mais do que falar, devemos nos calar, nos retirar para ouvir a Deus, aguçar a nossa escuta. Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres com isso? Eis-me aqui, Senhor. O que devo fazer? Quando a gente pergunta a Jesus, Ele responde. O Senhor não nos deixa sem respostas. E muitas vezes o Senhor nos responde e a gente não consegue enxergar os sinais que o Senhor nos dá. Por quê? Porque os nossos sentidos ainda não estão purificados. Primeira leitura. Os nossos sentidos ainda não estão purificados e porque não estão purificados, nós não conseguimos enxergar os sinais que Deus nos dá para responder às nossas questões. Nosso Deus é Pai. Ele não deixa o Filho sem resposta. Mas nos é necessário percorrer esse caminho
e cometer muitas vezes esse gesto. Um momento importante, uma situação difícil, uma situação adversa, um sofrimento. Eu não vou falar, eu não vou tomar a decisão no calor. Antes de tudo, eu vou me retirar para rezar. Eu vou parar no segredo do meu quarto, eu vou me ajoelhar e eu vou fazer a minha prece. Eu vou parar na correria do meu dia e eu vou à capela visitar o Santíssimo e dizer: Jesus, eu estou aqui. Fala comigo. Eu vou, antes de falar, escutar. E aí eu concluo dizendo: muitas vezes o Senhor nos dá sinais, nos revela as respostas aos nossos questionamentos e a gente não consegue enxergar porque a nossa visão ainda não foi purificada, porque a nossa escuta ainda não foi purificada, porque o nosso coração ainda não foi purificado. E não porque Deus não quer, porque por meio da palavra de hoje Deus está dizendo: eu os libertarei de todo pecado e os purificarei. O Senhor quer nos libertar e nos purificar, mas é preciso que façamos a nossa parte. E ninguém está imune, ninguém. Eu tenho 50 anos de caminhada. O Senhor quer purificar os teus sentidos e te libertar de todos os teus pecados. Eu comecei ontem. O Senhor quer te libertar de todos os teus pecados e purificar os teus sentidos. É preciso que queiramos, que possamos permitir que o Senhor assim o faça. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.